Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E hoje eu quero comentar com você uma postagem que deu uma olhada e eu acho importante a gente conversar sobre isso porque tem relação entre a questão do que está acontecendo, por exemplo, lá na faixa de Gaza, que a gente está acompanhando, infelizmente, a guerra continua entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Mas eu queria falar um pouco sobre algumas pessoas muito religiosas que acabam comentando coisas que afastam outras, ou seja, continua fomentando essa segregação que não leva a gente a lugar algum, não é? Então, se você se interessa sobre esse tipo de assunto, eu peço para você ficar no vídeo até o final, tá bom? Então, vamos nessa. Bom, a postagem em questão eu vou colocar aqui para você na tela, para você dar uma olhada e a gente ler juntos, né? Tá lá na página do Márcio Pitt, conhecido como Pitt, o queridão Márcio, uma grande pessoa, um escritor, um cara sensacional, abrindo aspas para ele, do mestre Samuel Feldberg. Vamos lá, então eu vou ler junto com você. E após as festas, um pouco de cultura para os hipócritas ou ignorantes que falam de Jesus. Jesus era judeu. A discussão, pessoal, só para dar um contexto aqui, a discussão no post em questão está sendo discutido cada vez mais isso na internet, a gente vê muitos canais falando sobre isso, se Jesus era palestino ou judeu, né? Então a discussão agora é essa. Então o Márcio coloca isso na página dele, e eu vou ler para você o que esse Samuel Feldberg disse sobre se Jesus é palestino ou judeu. E após as festas, um pouco de cultura para os hipócritas ou ignorantes que falam de Jesus. Jesus era judeu porque nasceu na Judéia. Seus pais, irmãos, apóstolos e seguidores eram judeus. Palestina é um termo pejorativo, alusivo aos filisteus, utilizado pelos romanos para mortificar os judeus derrotados na guerra. E depois do final do mandato britânico, a Palestina desapareceu. Puf, ele coloca no texto. Israel, Jordânia e Egito passaram a controlar o território. Jesus, judeu, está enterrado aqui, em Jerusalém, capital de Israel, e não tem nada de palestino. Bom, começando a falar sobre esse texto, até o ponto que ele fala sobre Israel, Jordânia e Egito passarem a controlar o território, eu concordei em 100%. O problema é a última frase aqui, onde ele diz que Jesus está enterrado em Jerusalém. Não, meu querido, Jesus não está enterrado, Jesus ressuscitou, Jesus é o Filho de Deus, e se você tem tanta certeza que ele está enterrado lá, você precisa mostrar o corpo dele, né? Os restos mortais, aliás. Precisa ter alguma prova científica, como nós vamos analisar um outro texto aqui embaixo. Eu não estou fazendo esse vídeo para rebater isso, tá bom? Porque eu acho que fé cada um tem a sua. Se a gente for falar aqui, a gente tem argumento, a gente tem inúmeros argumentos para pautar a fé cristã, né? Então, assim, não é esse o ponto. Eu acho que a gente, nesse momento de guerra, onde o antissemitismo aumenta muito no mundo, aqui no Brasil também a gente vê um aumento de antissemitismo, esse tipo de narrativa não funciona e não ajuda em nada melhorar o antissemitismo, em nada. Afastar os cristãos, dar uma opinião sua sobre a principal fé do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo, não vai ajudar em nada a luta contra o antissemitismo. Eu acho absolutamente imprudente um tipo de atitude num texto como esse. Até essa parte estava ótima. Mas aí fica um pouco pior num comentário de uma pessoa que eu vou colocar aqui agora para vocês. Nesse post que eu estou colocando na tela para vocês, a Verônica Vajda, desculpa se eu estiver pronunciando nomes errados aqui, tá, pessoal? Ela coloca assim na postagem dela: alguém já leu a inscrição na cruz? INRI, Jesus Nazarenus Rex Ludeorum. Tradução: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Deu para entender ou precisa desenhar? A Verônica está apoiando a obviedade de que Jesus era judeu. Poxa, isso é óbvio. Isso é muito óbvio, né? Então ela está lá apoiando ao texto, a defesa que coloca ali o Márcio na postagem. Aí o Daniel Zimmermann coloca o seguinte: Verônica, a inscrição que a Igreja Católica diz que estava na cruz, a propósito, se você acompanha jornais científicos, saberá que na época em que os romanos crucificavam os inimigos, não havia cruz, mas um X
Desculpe, ô Daniel, mas não é bem verdade isso, tá? Existem outros argumentos de outros arqueólogos que dizem que não necessariamente era um X, tá? Mas, de novo, eu não estou aqui para discutir isso. Você quer discutir, você vai falar lá com o Rodrigo Silva ou com outros arqueólogos, que eles podem te informar melhor. Mas o foco do vídeo não é esse, tá? De novo, eu respeito a sua crença. Cada um tem a sua crença. Se fosse assim, o mundo estaria muito melhor. Quem inventou o símbolo, a logomarca, foram os católicos. A crucificação em X era muito mais fácil de ser executada e firmada no chão. Não há absolutamente nenhuma prova de que o texto mencionado por você realmente tenha existido. Tente desenhar antes de expressar-se. Tente ler um pouco mais sobre o assunto. Verônica, você certamente não sabe que a própria existência de Cristo, nos moldes mencionados pela Igreja, não é cientificamente comprovada. É toda uma narrativa que incautos e ignorantes da ciência engolem sem titubear. Bom, usando um português bem mais assim... essa galera gosta, né, de mostrar que é intelectual e tal, enfim. Ser humano. Bom, o que acontece é o seguinte. Primeiro, eu acho que a forma como foi tratada a Verônica não foi legal, tá? Essa é a minha opinião. Não precisava ser tratada dessa forma, né? Dizer que Jesus está no Novo Testamento, eu acho que é um pouquinho demais, né, meu querido? Senão a gente vai começar a questionar tudo. Porque prova científica a gente não tem de nada, né? Cadê Moisés? Cadê o corpo de Moisés? Cadê o cajado? Né? Cadê a prova que o mar abriu? Cadê a prova da... Enfim, gente, eu não vou discutir isso. Fé é fé. Essa coisa de querer misturar ciência com fé não dá bom. Não dá bom. Em algumas coisas a ciência vai corroborar a Bíblia e quando é bem lida as duas, tanto a Bíblia como a ciência, você chega a conclusões bem bacanas. Mas quando ela é falada com viés, e aqui obviamente é uma postagem em um grupo de judeus, e óbvio, judeus que não acreditam em Jesus como Messias, vai ter um viés. Isso é viés. Nada mais que isso, tá? Só que isso não faz bem, por isso que eu não vou discutir. E nem essa é a nossa ideia como cristãos, tá? A gente prega o evangelho. Existe uma diferença em fazer discípulos pela pregação do amor de Cristo e você querer impor a sua religião sobre a outra. Não é isso que Jesus ensinou, tá? Aquele cristianismo antigo, né, que perseguiu os judeus, a igreja católica, mesmo protestante, é religião, pessoal. De novo, é religião. A religião ela é muito boa para segregar e para criar guerras, como a gente vê, tantas no mundo. Pega a história do mundo e veja, né? Jesus que foi justamente na contramão de tudo isso, de religiosidade, ora, quem que ele criticou mais naquela época? Qual era quem Jesus focou em crítica? Vamos pensar na parábola do bom samaritano. Vamos pensar em tantas coisas que Jesus nos ensinou. Nossa, gente, tá com muito calor aqui. Impressionante. Desculpa. Vamos pensar nessa parábola do bom samaritano. O que Jesus realmente estava falando? O que importa realmente? O que importa na verdade? É o que você acredita ou a pessoa que você é? Ou eu poder te ajudar e poder te dar a mão e estar junto? A pregação de Jesus foi de amor, sempre. Foi de inclusão, foi do abraço, foi de sentar junto à mesa, foi de relacionamento. Essa é a pregação de Cristo. E para muitos isso não é muito lucrativo, né? Não traz poder, né? Porque a religião, em muitos casos, ela traz muito poder, né? Então isso é muito preocupante. Então quando você vê comentários enviesados, que tem uma religião específica, é muito fácil você refutar, porque a mesma coisa que ele está falando aqui, existem outros grandes estudiosos, eu poderia citar vários aqui, existem muitos outros estudiosos que falam ao contrário. Então, só para também falar para vocês, se você tiver interesse sobre isso que nós estamos conversando, em estudar e se aprofundar mais em relação a tudo isso que a gente está falando sobre Jesus, né? Não só a questão de Jesus judeu-palestino, porque eu acho que isso é muito claro que Jesus é judeu, mas vamos falar também sobre essa questão de Jesus fez milagre, não fez tudo isso que essa pessoa disse aqui. Então eu vou dar uma sugestão para você estudar algumas pessoas, como Mark Ehrman, é um renomado estudioso do Novo Testamento e tem se destacado por suas obras que abordam a crítica textual e histórica do cristianismo primitivo. Então eu separei aqui para vocês. Você também pode estudar John Dominic Crossan, não sei se é assim que pronuncia, cofundador do Jesus Seminar,
conhecido por suas contribuições à pesquisa do Jesus histórico. Você também, e também você pode estar estudando Flávio Josefo, testemunho flaviano em antiguidades judaicas, tá? E aí você vai também ali ter algumas informações sobre Jesus, tá? Tem várias fontes que você pode estudar, tanto fora da Bíblia como dentro, comprovando o Jesus histórico, e algumas até comprovando esse Jesus que fez milagres, mas lembrando sempre, tudo começa pela fé. A fé é a chave, querendo nós ou não. Tanto para o judeu em relação a tudo que ele crê, como no Velho Testamento, como eles creem no Velho Testamento. Então também isso tem uma parcela de fé gigantesca, porque fé é a chave. Não adianta, tem que ter fé, meu querido. Se Deus, eu sempre falo isso, eu já falei acho que em outro vídeo isso. Se Deus aparecer no céu e falar, olha, eu existo, eu sou assim, assado, beleza, o céu tá aqui, maravilha. Ninguém vai mais querer ficar aqui na Terra, cara. E aí é muito fácil porque o ser humano é interesseiro, né? Por natureza. Para ele, que beleza, agora eu acredito. Agora eu acredito. Deus falou lá em cima, ó, tá vendo? Agora eu acredito. Vai ter gente que não vai acreditar, né? Mesmo assim, vai achar que sei lá, vai falar qualquer coisa. O ser humano é fogo. Mas ali, eu acredito, agora eu quero ir. Eu não quero ficar mais aqui, não. Porque a gente, né? O ser humano sabe como é que é. Então, é a fé, tá, cara? Você tem que ser pautado na fé. Mas tem diversos documentos que você pode estudar. Ó, Rodrigo Silva, arqueólogo, tem vários vídeos que falam sobre isso. Luiz Saião, que é um baita de um teólogo, foi também dos responsáveis da tradução da Bíblia Sagrada na nova versão internacional. Fontes não faltam, tá? Para você se consultar sobre isso. Beleza? O próprio Flávio Josefo fala sobre Jesus, sobre o que aconteceu. Eu vou ler um pedacinho de Flávio Josefo. Mas aí, o Flávio Josefo, apesar de ser judeu, o Flávio Josefo pode ter sido mexido alguma coisa. Gente, para. Então, pode ter mexido em um monte de outras coisas da sua religião também. Então a gente não pode ir por aí, entendeu? Porque você sempre vai utilizar essa argumentação para descredenciar a religião do outro. E isso é muito errado. Isso é péssimo. E aí ele segue, tá? Ele não parou. Ele coloca essa história com E, tá sem H, do rei dos judeus, é a narrativa. Criatura. Jesus de Nazaré foi um homem como qualquer outro, é verdade. E Deus também. Ele era 100% homem, 100% Deus. Os milagres a ele atribuídos são partes essenciais da narrativa adotada por uma religião que desejava substituir e enfraquecer a fé judaica. Nossa, hein? Então você está dizendo que a narrativa de Moisés ter abrido o mar vermelho, que a coluna que seguia os judeus no deserto, que as 10 pragas do Egito é tudo narrativa, porque o judeu quer implementar a religião judaica no mundo, ou quer dizer que eles são o povo escolhido e só eles vão para o céu, só eles são amados por Deus, porque é isso que as pessoas de fora leem. Eu sei que os judeus não pensam isso, tá? Eu sei disso. Mas isso cria uma leitura que vai promover o que eu vou falar no vídeo, que para mim é um ponto central do vídeo. E aí ele termina dizendo, a narrativa é absolutamente genial, pois conquistou os próprios romanos, que o adotaram séculos depois da morte do rabino Jesus de Nazaré. Então, Daniel, na verdade não é que a narrativa era absolutamente genial, a narrativa era real. Ela era tanto real, Daniel, que os caras não iam morrer por uma besteira, por uma mentira, ou como você disse, por uma narrativa genial. Primeiro que os romanos adotaram Jesus de Nazaré por uma questão política. Aí a gente vai entrar em outro ponto. Não foi uma questão de que a narrativa era maravilhosa. Não, foi uma questão política. Né? Já viu aquela historinha de que se não pode ir com eles, junte-se a eles? Mas o ponto é que você pensar que Paulo, apóstolo, né, Paulo judeu, os apóstolos judeus, teriam uma vida tão desgranhuda, né, tão difícil, perseguidos, apanhavam, presos, e morreram do jeito que alguns historiadores relatam que eles morreram, por uma narrativa, conhecendo o ser humano um pouquinho, longe de mim querer achar que conheço o ser humano profundamente, mas conhecendo um pouquinho o ser humano, a gente sabe que ele não faz nada sem ter uma recompensa. Me perguntaram um dia, mas no Islã tem os caras que se sacrificam, né, que são os mártires, no japonês também tinha. Todos esses mártires que as pessoas falam, eles têm uma compensação. Seja no mundo vindouro, seja nesse, existe uma compensação. A atitude dos apóstolos, ela vai totalmente contra isso. Ela não tinha uma compensação. A compensação de estar em Cristo não necessariamente precisava ser eles serem mortos, né? Eles podiam fugir,
eles poderiam fazer várias outras coisas. Não tinha um lucro. Eles não iam lucrar com aquilo. Não existe o lucrar, entendeu? Então você pensar que essas pessoas, estou só falando dos apóstolos e tantos outros que vieram depois, que foram perseguidos e mortos por uma narrativa, cara, me desculpa. Mas, de novo, se você tem uma parte científica te apoiando, eu te garanto que tem várias outras que te refutam. E se você acha isso, por ser provavelmente um judeu que não acredita em Jesus, me desculpe, existem outros que acreditam, inclusive judeus. Agora, o importante dizer para você, Daniel, é que isso não ajuda em nada a luta contra o antissemitismo, porque essa sua postagem pode mostrar para cristãos uma intolerância. Por quê? Porque você pega e destitui justamente Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que para o cristão é o Filho de Deus, é o próprio Deus, para o cristão ele é o Messias, para o cristão, como diz em João 1, tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada teria sido feito. Então, para o cristão você dizer que ele é um homem comum e que todos os milagres dele não passam de uma narrativa católica, e também dizer que a crucificação dele não foi exatamente essa, e que ele está enterrado, aí no caso o outro disse, né? Ele não está enterrado em Israel, ele vive, ele está vivo, ele ressuscitou para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Tá bom? Querendo vocês ou não, é isso que nós cremos. Mas, de novo, peço com muito carinho para vocês, com todo o amor que eu tenho ao povo judeu, e aqui quem conhece o nosso canal sabe disso, nosso amor pelo povo judeu, nosso apoio, não façam isso. Vocês podem acreditar assim, vocês têm todo o direito. Qualquer pessoa tem direito a ter a sua fé. A gente não pode ter intolerância. Agora, não exponha isso em rede social, porque você vai afastar cristãos com essa sua narrativa e vai fazer com que o antissemitismo aumente ainda mais. Dizendo aí, tá vendo? Eles acham que Deus é só deles, tá vendo? Olha aí, ó. Eles falam, ó como ele trata Jesus, ó como ele respondeu para a mulher, tá vendo? Eles são imperialistas, eles querem saber de poder. Então, por favor, tenha um pouquinho de sensibilidade. Eu sei que você quis dar uma de, ó, eu sou muito bom, eu sou um erudito, um intelectual, ó. O ser humano é um saco, um porre, né? É um porre. Por isso que Deus é tão sábio, né? E você sabe o fim de todos nós, onde que é. Mas a verdade, meu querido, é que nesse momento tão crítico que o povo de Israel está passando, 1.400 famílias perderam seus entes queridos, e uma guerra sangrenta, onde palestinos também estão perdendo entes queridos, com essa guerra entre judeus e terroristas do Hamas, esse tipo de texto não vai ajudar nada, não acrescenta nada, afasta o cristão do povo judeu, o que é péssimo, porque o cristão genuíno ama o povo de Israel, ama os judeus. Eu tenho um amor, eu não sei, tá, gente? Eu não sei. Eu tenho, talvez, assim, pelo que eu já estudei, eu posso ter uma linhagem também judaica, não sei. Como brasileiro, enfim, pelo sobrenome, pelos meus avós, tal. Eu não consegui ir a fundo nisso, porque realmente a minha família, nessa parte que eu desconfio, a questão de documentos é muito fraca, né? Então precisaria de talvez um teste de DNA, enfim, tudo isso. Mas independente de eu ter ou não sangue judeu, eu tenho uma admiração pelo povo judeu gigante por tudo que vocês fizeram na história. Por tudo, por tudo. Então o que eu venho fazer nesse vídeo aqui é com carinho, com muito amor. Não fale desse jeito. Não coloque esse tipo de texto que não ajuda em nada. A gente sabe que a maioria de vocês não crê em Jesus como Messias. Ok, é um direito de vocês. Eu tenho a fé que um dia vocês vão crer. Tenho muita fé disso. Mas isso é a minha fé. Respeita, assim como eu respeito a sua. E tenho esse carinho enorme pelo povo judeu, inclusive pelo Márcio, que inclusive é meu conterrâneo da minha cidade aqui, um cara sensacional, tá? Ele tem todo o direito de expor a sua opinião e postar, ele tem todo o direito disso. Vem aqui um humilde pedido que eu faço para que esse tipo de postagem que acabou entrando na postagem dele, e eu me senti no direito de fazer esse vídeo porque o cara comentou na postagem de uma outra pessoa, então eu acho que tanto para o Márcio como para a pessoa aí, o Márcio não é o Márcio que escreveu, mas está na postagem dele. Eu acho que o Márcio vai entender que realmente esse não é o melhor caminho para se buscar uma luta contra o antissemitismo e realmente a gente chegar em paz. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Graça e paz e shalom.